Hoje abordaremos um tema de relevância para a saúde pública, que é a tuberculose, com ênfase nos diagnósticos e sintomas dessa patologia. O diagnóstico é fundamentado nos seguintes métodos: bacterioscópico, que inclui baciloscopia e cultura; radiológico, que inclui radiografia do tórax e tomografia computadorizada; e outros, que inclui prova tuberculínica, anatopatológico e sorológico; e o bioquímico, que inclui a biologia molecular. A baciloscopia direta do escarro é o método prioritário, pois permite descobrir a fonte mais importante de infecção, que é o doente bacilífero. Quando executada corretamente, permite detectar de 70% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade. Por ser um método simples e seguro, deve ser realizado por todos os laboratórios. A baciloscopia direta deverá ser indicada para todos os sintomáticos respiratórios. Este inclui indivíduo com tosse e expectoração por 3 semanas ou mais. Deverá ser dada ênfase para a realização deste exame em pacientes que apresentam alterações pulmonares na radiografia de tórax e nos contatos de tuberculose pulmonar bacilíferos. Também é utilizada para acompanhar a evolução bacteriológica do paciente pulmonar, inicialmente positivo durante o tratamento. O controle bacteriológico deve ser de preferência mensal e obrigatoriamente ao termo do segundo, quarto e sexto mês de tratamento. Recomenda-se para o diagnóstico a coleta de 2 amostras de escarro, uma por ocasião da primeira consulta e a segunda na manhã do dia seguinte ao despertar. A cultura de escarro ou outras secreções é indicada para suspeitos de tuberculose pulmonar negativos ao exame direto do escarro e para o diagnóstico de formas extrapulmonares, como meningia, renal, pleural, óssea e ganglionar, e também para o diagnóstico de tuberculose em pacientes HIV positivo. Também está indicada a solicitação desse exame acompanhada do teste de sensibilidade, nos casos de suspeita de resistência bacteriana às drogas, ou ao final do segundo mês de tratamento, quando a baciloscopia se mantém positiva, retratamento após falência ao esquema básico ou reinício após abandono. Nos casos de suspeita de infecção por micobactérias não tuberculosas, notadamente nos HIV positivos ou com AIDS, além de cultura, deverá ser realizada a tipificação do bacilo. O exame radiológico, por sua vez, é utilizado para auxiliar no diagnóstico da tuberculose, utilizado em grande maioria para casos suspeitos. Esse exame ele permite a identificação de pessoas portadoras de imagens sugestivas da tuberculose ou de outras patologias. O exame radiológico em pacientes com baciloscopia positiva tem como função principal a exclusão de outra doença pulmonar associada, que necessita de tratamento concomitantemente, além de permitir a avaliação da evolução radiológica dos pacientes, sobretudo daqueles que não responderam à quimioterapia. Os resultados das radiografias de tórax deverão obedecer a uma classificação, e essa classificação se baseia em normal, que é quando não apresenta imagens patológicas nos campos pleuropulmonares, a sequela, que é quando apresenta imagens sugestivas de lesões cicatriciais, a suspeita, que é quando apresenta imagens sugestivas do processo tuberculoso ativo, e de outras doenças, que é quando apresenta imagens sugestivas de pneumopatias não tuberculosas, que pode ser infecção por bactérias, micoses, abscessos ou neoplasias. A tomografia computadorizada do tórax é um diagnóstico útil e que apresenta alta resolução. Em alguns casos em que a radiografia do tórax acaba apresentando resultados imprecisos por alterações parenquimatosas mínimas ou por não permitir distinguir lesões antigas das lesões da tuberculose ativa. No entanto, é um método de maior custo e menor oferta, restrito aos centros de referência. Deve ser usado de forma individualizada, levando em consideração os recursos disponíveis e o custo-benefício, especialmente nos casos com baciloscopia negativa, que exigem melhor diagnóstico diferencial com outras doenças. Prova tuberculínica
é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose em pessoas não vacinadas com a BCG ou indivíduos infectados pelo HIV. A prova tuberculínica, quando positiva isoladamente, indica apenas a presença de infecção e não é suficiente para o diagnóstico de tuberculose doença. A leitura da prova tuberculínica é realizada de 48 a 72 horas após a aplicação, podendo este prazo ser estendido para 96 horas caso o paciente falte à consulta da leitura na data agendada. O maior diâmetro transverso da área de endurecimento palpável deve ser medido com régua milimetrada e o resultado registrado em milímetros. A interpretação do resultado depende da probabilidade de infecção latente, do risco de adoecimento por tuberculose, do tamanho do endurecimento e da idade. O exame bioquímico é mais utilizado em casos de tuberculose extrapulmonar, principalmente no derrame pleural, derrame pericárdico e meningoencefalite tuberculosa. O exame sorológico e de biologia molecular, esses novos métodos são úteis para o diagnóstico precoce da tuberculose. Contudo, a sensibilidade, especificidade e valores preditivos variáveis, aliados ao alto custo e complexidade, os inviabilizam como exame de rotina, ficando seu uso restrito a alguns centros de pesquisa. Na tuberculose congênita, o parto prematuro ocorre em cerca de 50% dos casos, e o recém-nascido cursa com quadro de infecção congênita ou sepse bacteriana. Seus sintomas são febre, letargia ou irritabilidade, dificuldade respiratória, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, distensão abdominal, otorreia, lesões dermatológicas, anorexia, vômitos e diarreia com sangue, icterícia, convulsões, cianose, apneia, ascite, pouco ganho de peso, anemia e plaquetopenia. Tuberculose extrapulmonar na criança. A tuberculose pode afetar praticamente todos os órgãos do corpo e os sintomas variam de acordo com o sítio da doença. Crianças infectadas pelo HIV apresentam sintomas não clássicos, que podem retardar mais o diagnóstico. Os sintomas nas crianças geralmente são inespecíficos e se confundem com infecções próprias da infância. Na suspeita de tuberculose, deve-se avaliar redução do apetite, perda de peso, tosse crônica. A tosse é caracterizada por ser persistente, com mais de 2 semanas de duração, com piora progressiva. Raramente os pacientes apresentam outros sintomas respiratórios. A ausculta pulmonar pode variar desde normal à presença de qualquer tipo de ruído adventício. Febre, quando presente, é persistente, geralmente acima de 38 graus, e ocorre ao final da tarde. Além da perda de peso, pode-se encontrar retificação na curva de peso e estatura. Outros sinais e sintomas gerais, como anorexia, adinomia, sudorese noturna, hepatoesplenomegalia e linfonodomegalia, podem estar presentes e ajudar no diagnóstico. A apresentação clínica mais frequente da micobacteriose não tuberculosa é a pulmonar, e os sintomas são tosse produtiva ou crônica, dispneia, hemoptise, que é a quantidade de sangue que passa pela glote das vias aéreas e dos pulmões, febre e perda de peso. E esses sintomas, eles podem ser confundidos com doenças pulmonares estruturais, que acaba sendo de condições de risco para o desenvolvimento da colonização dessas microbactérias, sendo as condições como sequelas de tuberculose, bronquiectasia, pneumoconioses e entre outras. A forma mais comum de tuberculose extrapulmonar é a TB pleural e ocorre em pessoas não infectadas pelo HIV e apresentam sintomas como dor torácica do tipo pleurítica, triadiastenia, emagrecimento e anorexia ocorrendo em 70% dos pacientes, febre com tosse seca em 60% dos indivíduos e presença de dispneia. Epiema pleural tuberculoso é a consequência da ruptura de uma cavidade tuberculosa para o espaço pleural,
e, por isso, além de líquido no espaço pleural, muitas vezes ocorre também pneumotórax secundário da fístula broncopleural. Tuberculose ganglionar periférica. Ao exame físico, os gânglios podem apresentar-se endurecidos ou amolecidos, aderentes entre si e aos planos profundos, podendo evoluir para flutuação e/ou fistulização espontânea com a inflamação da pele adjacente. A tuberculose meningoencefálica, subaguda ou crônica, tem sinais e sintomas com duração superior a 4 semanas. Na forma subaguda, cursa com cefaleia, irritabilidade, alterações de comportamento, sonolência, anorexia, vômitos, dor abdominal associados à febre, fotofobia, rigidez de nuca por tempo superior a 2 semanas, eventualmente apresenta sinais focais relacionados a síndromes isquêmicas, podendo se evidenciar sinais de hipertensão intracraniana. Já na forma crônica, o paciente evolui várias semanas com cefaleia até que o acometimento de pares cranianos faz o médico suspeitar de meningite crônica. Ocorre doença pulmonar concomitante em até 59% dos casos. Outra forma de tuberculose do sistema nervoso central é a forma localizada tuberculomas. Nesta apresentação, o quadro clínico é o de processo expansivo intracraniano de crescimento lento, com sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, sendo que a febre pode não estar presente. Tuberculose pericárdica. Os principais sintomas são dor torácica, tosse seca e dispneia. Muitas vezes, a dor não se manifesta como a dor pericárdica clássica. Pode haver febre, emagrecimento, astenia, tontura, edema de membros inferiores, dor no hipocôndrio direito e aumento do volume abdominal. Porém, raramente, a tuberculose pericárdica evolui com sinais clínicos de tamponamento cardíaco. Tuberculose óssea. Quadro clínico apresenta-se com dor lombar, dor à palpação local e sudorese noturna. Nós, discentes, esperamos ter sanado as possíveis dúvidas sobre esse tema de suma relevância. Obrigado e até uma próxima.